Olá galera, meu nome é Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigada pela sua presença. Se você está chegando aqui hoje, novo, caiu de paraquedas, fica sabendo que esse canal aqui é mais uma conversa, um bate-papo, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém não. Cabe a cada um de nós a gente cuidar sim da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Hoje é a história do cara mais mentiroso da França. O nome dele, Jean-Claude Roman. O cara era amigo, esposo, pai exemplar, médico. Ele trabalhava como pesquisador, gente, na Organização Mundial de Saúde, na Suíça. Sabe aquele cara que você fala, meu, ele é o exemplo para todos nós? Vocês vão cair do cavalo, gente. No dia 11 de janeiro de 1993, pegou fogo na casa do Jean-Claude às 4 horas da manhã. Então o pessoal ali da coleta seletiva de lixo estava passando na rua, viu fumaça, alertou os bombeiros que chegaram rapidamente ao local, apagaram o fogo. Quando eles entraram na casa, eles perceberam que tinha o Jean-Claude, que estava quase morrendo, quase sem respirar, estava em estado de coma, e a esposa dele, Florence, que estava sem vida, e os dois filhos, a Caroline e o Antoine, que também ali já tinham perdido a vida nesse incêndio. Foram avisar os familiares do Jean-Claude que tinha acontecido uma tragédia na vida dele. Estava em coma no hospital, então a família tinha que saber o que tinha acontecido. Então bateram na casa dos pais do Jean-Claude. Eles moravam a mais ou menos uns 80 quilômetros ali da casa. E ninguém respondia. Então a polícia forçou a porta, entrou, e quando eles entraram, eles perceberam que a mãe do Jean-Claude estava morta, com balas, o pai também, e até o cachorro da família estava morto ali, vítima de tiros. Como era muita morte para uma pessoa só, ele era o único sobrevivente, a polícia fez ali uma autópsia rapidinha, fizeram tudo de urgência e eles viram que a esposa e os dois filhos não foi um incêndio que tirou a vida deles não, porque os filhos, eles tinham sim as mesmas balas de revólver que os pais do Jean-Claude tinham. Então era estranho, alguém matou os pais, depois também matou os filhos. A única pessoa que não tinha balas era a Florence, mas ela tinha marcas de paulada na cabeça. Então realmente não era um incêndio. Alguém tinha feito tudo isso, mas por quê? A família era sem inimigos, uma família bonita, um exemplo para a sociedade. Fuçando ali o pouco que restou da casa, o material que o Jean-Claude tinha no carro, a polícia encontrou um número de telefone. Aí falou, vamos ligar para essa pessoa aqui para ver o que é. Ligaram e falaram, você conhece o Jean-Claude? No outro lado da linha era uma mulher e ela começou a chorar. E ela falou, olha, o Jean-Claude, ele é meu amante, ele tentou me estrangular esses dias, eu até fiz um BO contra ele. A polícia achou, como assim? Tá tentando matar todo mundo, esse cara? Estranho. Anotaram o depoimento dessa mulher e deixaram de canto. Quando o Jean-Claude ele acordou, 2 dias depois, a polícia já foi pra cima dele com tudo isso. Como assim todo mundo morre, só você de sobrevivente? Você tentou tirar a vida da sua amante, por quê? Então a polícia viu que nesse interrogatório, às vezes ele ficava falando umas coisas que não tinha nada a ver e estava se sentindo meio desconfortável. Depois de alguns dias que a polícia estava pressionando esse cara, ele decidiu contar. Falou, sim, eu tirei a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais e também do cachorro. E eu tentei tirar a vida da minha amante também. Só que ele não falava por quê. Ele falava, fui eu sim. Vocês querem que a pessoa sou eu sou o culpado. Só que ele não explicava por quê. Até hoje esse cara não explica. Mas ele contou o que aconteceu nesse dia. Às 8 horas da manhã, no dia do crime, a Florence, ela estava dormindo. Então o Jean-Claude, ele foi até a cozinha, pegou um rolo daqueles de abrir massa, subiu até o quarto e bateu 8 vezes na cabeça dela. Ela perdeu a vida ali. Nesse meio tempo, as crianças estavam na sala assistindo desenho animado e tomando café da manhã. Ele começou ali a assistir desenho com as crianças depois de ter tirado a vida da esposa e uma meia hora depois ele teve uma ideia. Falou assim, Caroline, acho que você está com febre, vamos ali no seu quarto que eu preciso tirar a sua temperatura. Então a menina acompanhou o pai, chegou no quarto e ele falou assim, põe a cara aí no travesseiro. Ela pôs e ele tirou a vida dela dando tiros. Depois foi a vez do filho, ele fez a mesma coisa. Ó, sua irmã tá com febre, agora é a sua vez, vem aqui que eu quero verificar a sua temperatura. Foi até o quarto, falou pro menino pôr a cara no travesseiro e deu tiro no menino também. Então ele tirou a vida ali das 3 pessoas da casa dele. Depois que ele fez isso, minha gente, ele continuou o dia dele como se nada tivesse acontecido. Foi até a banquinha de jornal, comprou o jornalzinho dele e ele teve a brilhante ideia de ligar pra mãe dele pra falar, ô mãe, eu posso ir na casa da senhora hoje pra almoçar?
Chegando na casa dos pais dele para almoçar, ele também já tinha essa intenção de tirar a vida dos pais. Então ele almoçou com os pais, conversou, como ele sempre fazia, ele era muito educado, muito cordial, atencioso, ele era legal, o pessoal gostava da companhia dele. Então depois do almoço ele falou, pai, tô sentindo um cheiro ruim vindo aqui da pia, acho que tem um vazamento, vamos olhar? Então ele colocou o pai dele para olhar uma pia, o pai dele não estava olhando para ele diretamente, e ele atirou no pai dele. Depois ele fez a mesma coisa com a mãe. Mãe, vem aqui, olha aqui, acho que tem um negócio estranho aqui. A mãe foi olhar, tirou a vida da mãe. E tirou também a vida do cachorro ali, ele não sabe explicar por quê. Às vezes ele fala que é pro cachorro ter encontrado a filha dele no paraíso. Tem várias entrevistas que ele fala esse tipo de coisa. Durante toda a investigação, ficou claro para a polícia como que ele matava as pessoas. As pessoas não estavam olhando diretamente para ele, as pessoas sempre estavam de costas. Ele não conseguia encarar o olhar das pessoas. Covardia, né, gente? Depois de ter matado os pais, ele pega o carro dele e vai para Paris ver a amante chamada Chantal. Ele tentou matar ela, só que a Chantal, ela não desviou o olhar do Jean-Claude. Ela ficou olhando nos olhos dele e falava, pelo amor de Deus, não faz isso, eu tenho filho, não faz isso. Então a polícia acha que a vida dessa mulher foi preservada porque ela não deu as costas para ele. Ele não conseguiu fazer essa mulher ficar de costas. Então ele não conseguia lidar com o olhar dela, ele não conseguia fazer as coisas ali, na real, eu tô fazendo isso, eu tô assumindo. Não, ele era covarde. Então talvez seja por isso que a Chantal está viva até hoje, porque ela encarou ele, ficou no olhar mesmo e implorando pela vida dela. Então ali ele pediu desculpa, disse que estava doente, estava tomando muitos remédios e aí estava perturbando o psicológico dele e depois deixou ela na casa dela, voltou à casa onde os corpos estavam, a mulher e os 2 filhos, e durante alguns dias ele ficou ali antes de colocar fogo na casa, porque foi um incêndio que ele começou, não foi acidental, e foi encontrado no estado de coma ao qual ele estava. Como ele não falava por que ele tinha feito isso, qual era o motivo, a polícia começou a investigar a vida dele, o passado inteiro. E eles descobriram, minha gente, que tudo era mentira. O cara não era médico, nunca tinha estudado medicina, não tinha diploma, ele não trabalhava na Organização Mundial de Saúde como ele falava. O cara era uma verdadeira mentira e ele mentiu para a família dele durante 18 anos e ninguém nunca descobriu. Ele aprendeu com os pais dele a dissimular os sentimentos dele, sabe? Às vezes tá ruim, mas o pai falava para ele, não, você não precisa mostrar para os outros que tá ruim, não. Você fala que tá tudo bem, que tá tudo certo, você segue a sua vida. Então ele sempre teve essa frustração, às vezes ele não estava legal, mas ele não deixava transparecer e daí ele ia vivendo. Então era mentira atrás de mentira. Quando ele estava na cidadezinha dele pequenininha, rural, ele era o melhor aluno da sala, o aluno brilhante, super inteligente. Aí depois, com 18 anos, 19, ele mudou para uma cidade maior para fazer a faculdade de medicina. Ele foi inscrito nessa faculdade, gente. Só que ele não chegou a concluir, porque ele não era o mais brilhante, ele não era o mais inteligente, existiam outras pessoas. Então ele era bem frustrado. Sendo frustrado, ele não queria falar para a mãe dele que ele era ali o aluno mais ou menos, entendeu? Que ele tinha umas notas mais ou menos. Então ele falou que concluiu a medicina com notas maravilhosas e que era sim um cirurgião renomado e inclusive trabalhava como pesquisador na Organização Mundial de Saúde na Suíça. Como que ele conseguiu enganar todo mundo durante 18 anos? É impressionante, né, gente? Todos os dias ele ia trabalhar na BMW dele, porque ele tinha um padrão de vida de cirurgião, casona, carrão, viagens, da onde que vinha esse dinheiro. Ele falava para a esposa dele que ia trabalhar, só que ele estacionava o carro dele em qualquer lugar, ele ia para a Suíça mesmo, tá? Porque ele morava ali na fronteira da Suíça, então ele passava a fronteira, estacionava em qualquer lugar e ficava lendo livro, ele era muito inteligente. Ou senão ele ia para alguma biblioteca e sempre lendo livros de medicina. Ele era tão cara de pau que às vezes ele inventava que ele tinha congresso, que ele tinha que viajar, daí ele ia pro aeroporto, passava o dia no aeroporto, voltava para casa, ele tinha até lembrancinha dos países que ele visitou. Vocês acreditam? O dinheiro ele conseguia com a família dele. Como ele era um cara confiável, legal, inteligente, ele falava, gente, eu vou fazer aqui um investimento na Suíça, vou deixar o dinheiro de vocês investido, vocês vão ganhar uma bolada daqui uns 3, 4 anos. Então ele pegava dinheiro de todo mundo confiava nele, dava o dinheiro. Sabe quanto que ele pegou durante esse período de 18 anos? Mais de 3 milhões de euros entre família, amigo, até amante dava dinheiro para esse cara. E ele vivia uma vida boa. A Florência, ela nunca descobriu nada, porque
ele dava dinheiro para ela. Então ela não trabalhava, ela cuidava dos filhos e ele dava o dinheiro. Ela nunca perguntou nada para ele, nossa, deixa eu ver seu olerite, essas coisas. Nunca, porque ele dava dinheiro para ela, ela tinha uma vida boa. A polícia percebeu que nessa época aí ele estava falido, porque ele tinha pedido dinheiro para todo mundo e não tinha mais para onde ele correr. E a Chantal, que era amante dele, falou, cara, lembra aquele dinheiro que eu te emprestei? Pode me devolver que eu tô precisando. Ele não tinha como pagar a amante. Então ele falou, meu Deus, aqui pra mim tá acabado. Só que como eu sou um fracassado, eu não posso contar isso pra todo mundo. Todo mundo pensa que eu sou doutor, que eu sou pesquisador, agora eu vou contar que a minha vida é uma mentira? Não. Então o que esse cara decidiu fazer, gente? Tirar a vida de todo mundo, porque ele não queria assumir que ele era um fracasso. Aconteceu um julgamento em 1996. A acusação queria que ele pegasse uma pena assim bem alta mesmo e diziam que ele tinha premeditado tudo isso, que ele não sabia lidar com as emoções, que ele era frio, calculista e tinha assim uma premeditação porque olharam algumas coisas que ele tinha comprado antes e poderia ter sido sim já pensando nesse dia do crime. Foi dito no julgamento que esse cara ele não tinha nenhum transtorno psicológico, ele era totalmente ciente dos atos dele, extremamente inteligente, então ele respondeu por todas essas mortes. O que revoltou muita gente no dia do julgamento é que ele era frio, sem remorso, e quando ele falava da família dele era assim, indiferença total. Mas quando perguntaram para ele por que você matou o cachorro, ele começou a quase chorar, veio aquela emoção, aí revoltou mais ainda o pessoal. Como assim você mata as pessoas e não tem emoção, e pro cachorro você tá aí todo cheio de lágrimas nos olhos? O pessoal não conseguia entender. O que ficou claro de todas as análises psicológicas foi que ele tinha uma patologia narcisista. No final do julgamento saiu a pena. Ele pegou 26 anos, mas infelizmente em 2019 esse cara saiu, porque ele teve bom comportamento, foi muito estudioso na prisão, se tornou religioso, rezava demais. Ele saiu em 2019 aos 64 anos e atualmente está solto. Depois que ele saiu, tem algumas coisas que ele não pode fazer. Ele não pode dar entrevista, ele não pode entrar em contato com a família dele, ele não pode se aproximar da cidade ali onde tudo aconteceu. Nos 2 primeiros anos, ele teve uma tornozeleira para saber onde eles estavam. Ele tem que ficar assim isolado de tudo e de todos. E eu fiquei sabendo, lendo as mídias, que ele mora nessa comunidade religiosa que ia lá na cadeia ajudar ele, conversar com ele, dar a palavra de Deus. Então ele mora nessa comunidade religiosa e ninguém tem notícia desse cara, ninguém sabe o que ele está fazendo. Mas espero que ele esteja fora da sociedade, que seja um local religioso, mas que ele não volte para fazer mal para outras pessoas. Esse foi o caso de hoje, gente, pra gente saber mais uma vez que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Esse cara aqui, ele era só aparência. Sou o doutor, sou inteligente, sou bom, trabalho no negócio renomado que é a OMS. Olha o que esse cara fez. Então, ó, vamos abrir os nossos olhos, não deixa a aparência falar mais alto, não deixa a pessoa ser legal, ficar passando por cima de tudo e todos, não. Tem que ter intuição, a gente tem que saber lidar com as pessoas e ficar em segurança. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo caso.